Web Rádio Porto do Capim, uma ferramenta de radiojornalismo comunitário na busca de inclusão social e exercício da cidadania. A presente pesquisa se desenvolve a partir da criação de um produto, a Web Rádio Porto do Capim, sito em João Pessoa, Paraíba, e todas as fases empreendidas de estruturação e implantação sob a perspectiva do método científico da pesquisa-ação, utilizando durante o processo a formação de ecossistema educativo, por meio do viés da educomunicação. Teve o propósito de atuar junto aos moradores da comunidade Porto do Capim, estudantes de comunicação e da sociedade civil, interessada em participar desta iniciativa, de modo a estimular a prática da cibercidadania e assim potencializar as interações locais e os diálogos polifônicos. Pesquisa-ação. Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Observação participante. O pesquisador se insere no grupo pesquisado, participando de todas as suas atividades, porém não se confunde com o grupo, não se deixa passar por um deles. O pesquisador é autônomo, o grupo não interfere na pesquisa, no que se refere à formulação dos objetivos e às demais fases do projeto. Romper com a unilateralidade para promover formas de participação. Para isso foi realizada uma série de encontros com organizações representativas da população. Um grupo formado em rede com professores universitários, estudantes, profissionais da saúde, advogados, artistas, assistentes sociais, radialistas, jornalistas, comerciantes, líderes comunitários de vários bairros, produtores culturais e até o padre da paróquia do bairro, para pensar coletivamente a implantação desta ferramenta. Foi montado um estúdio de rádio para uso comunitário e coletivo em um quarto disponibilizado pelo ateliê multicultural Hélio Enay Gomes. Para que o sonho se tornasse realidade, foi preciso investimentos com recursos próprios da idealizadora e também uma rede de apoio e doações feitas por amigos e amigas da mestranda, tanto para montar e instalar a estrutura física, como também a plataforma virtual necessária para a prática da experiência de forma coletiva. A partir de agora. Abrindo o baú, para você retornar ao passado com a gente. Começa agora, Abrindo o Baú. Muito bem, muito boa noite, João Pessoa, muito boa noite, Paraíba, Brasil, mundo, planeta Terra e até quem tá fora dele, hein? Começando agora mais uma edição do nosso Abrindo o Baú pela rádio Abrindo o Baú, www.aprendoobaú.com.br. Hoje uma edição do Abrindo o Baú, eu diria, histórica. E eu digo porque é uma edição histórica, pelo seguinte, estamos neste exato momento às 8 horas e 11 minutos, por isso o nosso atraso. Estamos neste exato momento inaugurando os novos estúdios da nova web rádio da Paraíba, que é a Rádio Porto do Capim, que já vinha sendo parceira da Rádio Abrindo o Baú há algum tempo. E agora nós estamos inaugurando os estúdios da Rádio Porto do Capim.
você pode nos ouvir além do site, abrindobaú.com.br, radioportodocapim.com.br. As duas rádios também estão no TuneIn. Você baixa o seu aplicativo TuneIn para iPhone, iPad, iPod, Windows Phone, BlackBerry, Android. Tá lá o TuneIn para você baixar. Você procura pela Rádio Porto do Capim ou pela Rádio Abrindo Baú e curte com a gente o melhor dos anos 70, 80 e 90. Já falei demais, vamos de música! O som dos anos 70, 80 e 90. Você ouve aqui, Abrindo o Baú. Para celebrar a inauguração oficial da Rádio Porto do Capim, Kool and the Gang Celebration 8 e 15. Boa noite! E o que muda com o rádio na era digital? Olha, o rádio é uma outra plataforma. Vamos pensar o rádio tradicional. Ele é uma concessão do governo, né? Isso aí já mostra o nascedouro do rádio, da emissora de rádio. É uma concessão governamental que pode ser acessada por uma frequência no dial. Então, esse é um modelo do rádio tradicional. Agora, o rádio migra para a plataforma digital. Quer dizer, não tem concessão do governo. Qualquer um de nós pode abrir uma rádio na internet. Então, o nascedouro já é um nascedouro absolutamente livre. Quer dizer, qualquer um de nós, com dinheiro, sem padrinho político ou com padrinho político, com conhecimento ou sem conhecimento, esse é o nascedouro. E aí, eu posso transmitir o que eu quiser, da forma que eu quiser. A legislação que eu tenho é apenas a legislação aí para toda a sociedade civil, né? Então, esse é um novo rádio, que além do som, que é a característica fundamental do rádio, nós temos também outros elementos que agregam esse rádio, que são as imagens, quer dizer, foto, vídeo, infografia, desenho, animação, etc., e os textos. Então, esse novo rádio em plataforma digital, ele tem esses elementos para agregar. Depois da inauguração, que foi a saideira, né, foi com o Valdonato, a transmissão no dia foi fantástica. Eu já tinha um app baixado no iPhone, que é o TuneIn, e a gente pôde ouvir, além de assistir ali ao vivo, né, ver, a gente ouviu também a rádio, muito limpa. Outros amigos que estavam em Brasília também ouviram e disseram que estava perfeitamente audível. E assim, depois vem Cacá Barbosa com o programa dele, né, abrindo o baú de música, a gente podia interagir no Facebook solicitando música. A Ciwang e a Ativa Web Group, empresas parceiras responsáveis pela criação do site radioportodocapim.com.br, também pela hospedagem no servidor provedor e manutenção da ferramenta. Simplesmente não posso conhecer a realidade de que participam a não ser com eles, como sujeitos também deste conhecimento, que sendo para eles um conhecimento do conhecimento anterior, o que se dá ao nível da sua experiência cotidiana, se torna um novo conhecimento. Na perspectiva libertadora em que me situo, a pesquisa, como ato de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes de um lado os pesquisadores profissionais, de outro os grupos populares, como objeto a ser desvelado a realidade concreta. Para mim foi muito gratificante ter participado desse projeto. Eu fiquei sabendo através de uma entrevista que eu fiz com a Edileide. Sou aluna da UFPB, da graduação de jornalismo, e ela me contou do projeto dela. Como eu tinha estudado educomunicação em Campina Grande, eu vi muito da educomunicação no projeto que ela estava querendo desenvolver na comunidade. Mas quando ela foi colocar em prática, ela lembrou de mim, me convidou, eu topei na hora. Foi muito bacana porque eu pude sair da universidade e ir a campo, ir à rua. E conheci realidades diferentes, pessoas diferentes. A comunidade tem muita história bacana para contar, né? Foi de onde partiu, de onde começou João Pessoa. E foi onde eu pude fazer uma mistura de jornalismo comunitário, né,
com educomunicação, levando através de oficinas, junto com a Edileide e com outros colaboradores para a comunidade, oficinas ensinando a galera de lá a operar uma rádio, a fazer matéria, a fazer jornalismo. Pude ensinar um pouco das meninas do pouquinho que eu sabia que a universidade já tinha me dado de vivência acadêmica, e foi muito bacana ter participado. Tenho a alegria e o orgulho de dizer a participação, a minha modesta participação nesse processo todo, indicando para a Edileide como montar, como os equipamentos necessários. Tive orgulho de ser a primeira voz que entrou no ar pela Rádio Porto do Capim, através de um programa que eu faço semanalmente chamado Abrindo o Baú. E orgulho também de preparar os moradores aqui da comunidade, as moradoras, para operarem e para mexerem nesses equipamentos, que eu chamo carinhosamente de brinquedos, mas que são brinquedos muito sérios, e mexerem nesses equipamentos e sentirem um pouquinho o que é esse negócio gostoso, essa magia chamada rádio. Então é muito gratificante ver gente da comunidade, gente que a única coisa que entendia de rádio era ligar e desligar para ouvir. Hoje ver gente mexendo nos equipamentos, operando, falando como gente grande. Sou Joyce Lima, como a Rosana falou. Também quando eu fui surpreendida, né, quando fui convidada, eu, Andréa, a Rosana, que Edileide convidou a gente para fazer esse processo, né, a rádio. Eu pensava que eu nem ia conseguir, porque por vários motivos, né, nunca tinha visto nem como era uma rádio, nunca nem entrado numa rádio. Então, nesse caso, foi bom, foi um aprendizado muito bom, e hoje a gente está levando, né, mesmo sem saber, mas está aprendendo, dando nossos ajustes. E também a web rádio veio para somar, a ferramenta para somar com a noção da comunidade do Porto do Capim, né, sobre a remoção. Então, foi uma boa oportunidade para a gente. O lançamento da Web Rádio Porto do Capim reuniu professores, estudantes da UFPB e moradores da região no ateliê multicultural Elioenay Gomes. O projeto, orientado pela professora Olga Tavares, pretende dar voz à população local. Uma iniciativa pioneira de estar exatamente agregando esse valor acadêmico ao valor cultural, social e comunitário, né, dessa comunidade tão antiga da nossa cidade de João Pessoa, que é a comunidade do Varadouro, que é a comunidade do Porto do Capim. Rosana de Holanda representa a Associação de Mulheres do Bairro e é uma das apresentadoras da Web Rádio. É um projeto muito bacana que está somando com a comunidade, com a luta e com várias outras coisas, e também assim formando os jovens. Uma conquista por meio desse projeto foi promover também a inclusão digital. Com a parceria da Associação Nacional de Inclusão Digital, a NIDE, pelo projeto Juntes, foi possível garantir o sinal de internet livre, possibilitando o acesso gratuito não só para o ambiente do estúdio comunitário da Web Rádio, como também na comunidade Porto do Capim, garantindo assim de forma gratuita que os moradores pudessem escutar a programação da Web Rádio. Outro desdobramento, também fundamentado com base nessa experiência de comunicação comunitária, foi a conquista do prêmio pelo projeto Porto do Capim em Ação, no edital Comunica Diversidade 2014, edição Juventude, promovido pelo Ministério da Cultura e a Fundação Universitária José Bonifácio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a jovem Rosana Holanda foi contemplada com R$14 mil entre mais de 60 jovens de 15 e 29 anos que desenvolvem ações de comunicação e cultura em suas comunidades. Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba. A partir de agora, informação, educação, saúde, cidadania e cultura. Programa Porto do Capim em Ação. Porto do Capim em Ação. Uma produção da Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim. Boa noite. Está no ar a primeira edição do programa Porto do Capim Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim, com parte do projeto de mestrado em jornalismo pela UFPB.
Semanalmente estaremos trazendo informações sobre saúde, educação, cultura, moda, culinária, a história da nossa comunidade e principalmente discussões que norteiam os interesses sociais dos moradores do Porto do Capim. Para nós que representamos a comunidade do Porto do Capim, com um instrumento de difusão como este, entendemos que será um passo importante para o fortalecimento da autoestima e das relações sociais. Fazer deste programa como uma forma de envolver a nossa comunidade num processo de transformação social e melhoria da nossa qualidade de vida. Temos agora um espaço para dar voz a quem não tinha voz, a partir do momento em que os nativos da comunidade possam participar ativamente e se sentir valorizados. A gente foi fazendo as entrevistas, na verdade teve o primeiro encontro com a Edileide Vilaça, que nos explicou algumas coisas, como que era, na teoria mesmo, explicou para a associação, até então a gente se interessou pelo projeto e resolveu participar. E quando a gente começou a gravar os programas com os moradores, a gente ficava o tempo todo nos perguntando como é que a gente iria fazer com que os moradores ouvissem a web rádio, porque até então não tinha internet na comunidade, a gente não tinha equipamento de som, não tinha as caixinhas, e a gente só aprendeu na prática, para ser bem sincero. Foi quando no primeiro programa, meia hora antes, a gente teve a ideia de pegar uma caixa amplificadora de um vizinho, a internet emprestada do outro, e o computador também foi emprestado. Foi aí quando a gente conectou o computador na caixa amplificadora e utilizou a internet e também conectou a internet. E aí a gente desvendou o mistério e foi algo bem, para ser bem sincera, foi bem mágico, porque num dia foi no período junino, tinha criança, tinha adultos na rua, a rua estava bastante movimentada e a gente conseguiu entender na prática o que de fato é uma web rádio. Estúdios é a reitora, a professora Margarete. Boa noite, reitora. Obrigado pela presença. Reitora, qual é a importância desse tipo de iniciativa com apoio da Universidade Federal da Paraíba? Boa noite, Dalmo, ouvintes da Web Rádio Porto do Capim. Eu digo que é com imensa satisfação acadêmica e profissional que eu vejo concretizado uma proposta de um curso de pós-graduação da nossa instituição, da orientadora professora doutora Olga Tavares e Edileide Vilaça como orientanda, que resulta num produto em prol da sociedade. E digo que hoje imensamente feliz de estar aqui participando. De fato, é esta universidade que nós queremos, é essa universidade que a sociedade precisa. Produtiva, qualitativa, e tenho certeza que Edileide e as pessoas que aqui estão vão empreender toda a competência que já fazem no seu dia a dia e que, de fato, o sucesso está garantido pelo que eu tenho visto aqui. Café em verso e prosa, com Suzy Lopes. Boa noite, ouvintes da Rádio Porto do Capim. Hoje, começando o programa Café em Verso e Prosa, vamos velejar, passear pela obra de Políbio Alves. Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo. Boa noite, galera! Estamos começando mais um programa Luz de Candeeiro aqui na Web Rádio Porto do Capim, trazendo muita discussão sobre a música nordestina, sobre o forró. O mais interessante é a iniciativa colaborativa que o projeto da Rádio Web Porto do Capim tem desencadeado nesses últimos meses, aglutinando aí produtores independentes, iniciativas autônomas, num coletivo de criação na base da comunicação e do jornalismo colaborativo, uma experiência muito interessante, muito mobilizadora, que para nós tem sido uma excelente oportunidade. Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo! Programa Negrícia.
Negro sou, negro ficarei. Olá, ouvintes, eu sou Mário Cruz. É com enorme prazer que está entrando no ar, conectados à programação da Rádio Porto do Capim, o programa Negrícia, a voz negra ecoando no mundo virtual. Juntamente aqui comigo estão presentes Andréa Gisele, Jonatas Monte e Patrícia Sade. Programa Negrícia, Negrícia, Negrícia. Negro sou, negro ficarei. Para a gente foi muito interessante porque a gente conseguiu estender nossas ideias, soltar, deixar elas livres. E foi muito, para mim, me deu uma projeção muito grande dentro do curso. Até então eu estava meio perdida, sem saber o que fazer. Se eu escrevia, se eu gravava algum vídeo, se eu fazia algum documentário. E já que meu curso de radialismo, e a minha paixão pelo rádio, e quando ela me apresentou, o leque se abriu assim de possibilidades. Inclusive, em poucas conversas, ela me colocou em contato com o programa o Saúde Foge, o Samplitude, para poder editar. Compramos um gravador e fizemos de forma independente, né? Eu falo compramos e fizemos o coletivo Negrícia. Com as orientações de Edileide, nós fizemos um formato totalmente independente. Está no ar mais um programa Direito Achado no Porto, uma produção do Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Organização de Direitos Humanos Dignitate, Assessoria Técnica Popular. Nosso programa tem como proposta promover a participação dinâmica de todos os eixos de atuação que compõem o Centro de Referência. A equipe é formada por estudantes, extensionistas e professores coordenadores, que colaboram na concepção e na condução deste programa. O Centro de Referência em Direitos Humanos, através de seus eixos, já tem experiência em formações e oficinas de direitos humanos, através da chamada Educação Jurídica Popular. Gostaríamos, portanto, de construir um processo que seja ao mesmo tempo formativo para os membros do CRDH e para outros participantes da Web Rádio, mas que principalmente seja útil para a comunidade. Me chamo Rodolfo Marques e está começando agora o Direito Achado no Porto, na Web Rádio Porto do Capim. O Direito Achado no Porto. Nós somos do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFPB, que funciona aqui no centro da cidade, na antiga Faculdade de Direito. E a gente queria passar uma mensagem sobre, na nossa opinião, o que é que o projeto da Rádio Web Porto do Capim traz de mais interessante. E a gente acha que isso pode ser dividido em três grandes questões, grandes elementos. A primeira questão é o impacto social do projeto, né? É um projeto que, nessa interface entre a realidade comunitária e um projeto acadêmico, consegue trazer um produto que vai muito além de uma mera sistematização da experiência ou de uma dissertação. É um projeto que traz um produto que se relaciona com uma demanda comunitária muito latente, como é a realidade do Porto do Capim, e que inclusive traz a própria comunidade para ser sujeito do processo do conhecimento, na medida em que constrói uma proposta de programação inserindo o programa Porto do Capim em Ação, que é feito pela Associação de Mulheres do Porto do Capim. Esse é o primeiro grande elemento muito importante. A segunda questão é o impacto acadêmico da proposta. Na verdade, quando a gente pensa num projeto de mestrado, a gente sempre pensa em algo que é um mero pedaço de papel, que tem algum conhecimento produzido, mas os cursos de jornalismo, seja na instância de graduação, quanto de mestrado, quanto de doutorado, eu acho que podem aprender muito com a experiência. Sobretudo por quê? Porque a gente consegue, através dessa experiência, construir um debate sobre direito humano à comunicação, a relação entre comunicação e direitos humanos e efetivar uma estratégia de que a comunicação seja um elemento para concretizar direitos humanos na prática. O projeto torna esse espaço para a extensão, para a prática dos alunos do curso de Rádio e TV do CCTA da UFPB, da disciplina Estágio Supervisionado 2. Está começando agora Vida no Trânsito, o primeiro programa de educação para o trânsito do rádio. A partir de agora, está entrando no ar o programa Espaço Inclusivo.
Dicas do Enem 2015 com Vitória Jacome. Está no ar. Programa Hora Livre. Programa Passando a Bola. Ei, me responde aí, qual é o assunto? Oh, meu Deus, eu não entendi não, dá pra dizer de novo? Está no ar, qual é o assunto? Notícias acadêmicas UFPB. Eita, forró bom da molesta, mas homem! É o forró da Paraíba, é com Genésio Vieira e Dona Vitória Jacome. Boa noite, amigas e amigos! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Palco de Outrora. Nós, como acadêmicos da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Rádio e TV, tivemos a oportunidade de estagiar na Rádio Porto do Capim e, com isso, aprender muito sobre tanto como funciona uma web rádio na prática, quanto a questão social, por ser uma web rádio comunitária. Eu mesma aprendi muita coisa. Eu passei por várias funções. Mexi no streaming da web rádio, nas redes sociais, produzi programas. Os programas produzidos por nós eram colocados no ar e a experiência foi muito rica. E nós sempre éramos acompanhados, tanto pela professora, quanto pela equipe técnica, quanto pela orientanda Edileide. Edileide sempre acompanhava tanto os programas, quanto o que estava sendo colocado. E a questão social foi muito rica também, porque nós aprendemos a lidar com o ser humano, assim. E outra questão também foi aprender o espírito de coletividade, porque sempre tinha uma interação entre a equipe da web rádio. E foi muito importante, tanto para a minha vida acadêmica, quanto será para a minha vida profissional no futuro. O que eu desejei desde o início foi examinar e experienciar da teoria à prática, através de um produto jornalístico criado a partir dos novos ambientes tecnológicos digitais convertidos em meios, a existência de novos atores de noticiabilidade, as novas possibilidades de narrativas e, por fim, a potencialidade que as ferramentas tecnológicas cibernéticas têm para a promoção da cidadania através de trocas e construções coletivas.